Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo, quando diz todos, ele diz desde Adão até o presente momento. O que significa que no contexto do capítulo 1, no versículo 18, está escrito: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. O contexto da carta de Paulo é o contexto da depravação gentílica, ou da depravação humana, da corrupção e da degeneração moral do ser humano que se afastou de Deus. Isso em todas as épocas, em todos os lugares e com todas as pessoas. Todos foram afetados pelo pecado original que Adão cometeu. Isso significa então que no ensinamento de Paulo não existe uma época mais mal ou menos mal do que outra. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, significando que cada geração e cada época é responsável pelas suas próprias maldades. Um exemplo é que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 2, na primeira carta, no verso 16, aqueles que perseguiam a Jesus e também aos seus discípulos, ele escreve dizendo: enchendo sempre a medida dos seus pecados. Ou seja, com isso ele queria dizer que haveria um momento em que, quando completasse o ciclo de maldades desses povos perseguidores, então Deus responderia com justiça e com juízo contra eles. A mesma expressão se repete em Gênesis capítulo 15, quando Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo que os seus descendentes seriam escravos em terra alheia, mas depois que completasse a medida da iniquidade dos amorreus, então Deus se voltaria contra os amorreus em justiça e em punição. O que significa que já era praticado pelos amorreus um tipo de mal selvagem, tipos de pecados horríveis que estava sendo acumulado para o momento adequado de Deus agir com justiça. Ou seja, já naquele tempo, na era primitiva e patriarcal, já se via maldade, truculência e um tipo de mal selvagem. E Deus estava esperando o momento exato, então, para punir os amorreus idólatras que eram vorazes. E mais uma vez, essa expressão, a medida, ela aparece nos lábios de Jesus quando censura os fariseus, no capítulo 23 de Mateus, versos 31 e 32, quando os fariseus rebeldes, Jesus os compara com aqueles judeus antigos do passado que matavam os profetas. Assim contra vós mesmos testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei, pois, a medida dos vossos pais. Ou seja, Jesus está dizendo também que esses judeus fariseus que estavam contra ele, não estavam recebendo os conselhos de Deus e nem percebendo a chegada do reino de Deus, eles eram comparados àqueles que mataram os profetas no Antigo Testamento. Sendo assim, Jesus quer demonstrar para eles que existe um acúmulo também de pecados diante de Deus, que quando se completar, Deus então se voltará contra eles da mesma forma como no passado. Então, concluindo, não existe uma geração pior do que a outra ou melhor do que a outra. Cada geração é responsável pelos seus próprios pecados e pelos seus próprios maus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo assim, as maldades que eram praticadas no passado continuam sendo praticadas hoje. Os pecados que eram praticados no passado continuam sendo praticados hoje. O que dizer de Sodoma e Gomorra? Hoje o mundo se tornou uma Sodoma e Gomorra. O que dizer da Babilônia antiga? Hoje o mundo se tornou uma Babilônia. As coisas só mudaram o tempo e o local, mas o princípio maldoso, o princípio moral continua sendo a mesma coisa. Então a nossa geração não é pior e nem melhor do que as gerações que passaram.